Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Landa e hoje eu vou mostrar como utilizar o Socrative. O Socrative é uma ferramenta para você trabalhar com interações com os estudantes por meio de quizzes, né? Então você pode criar um quiz que vai ser respondido individualmente ou pode criar também uma atividade em equipe. Então você pode dividir a sua turma em equipes e é bastante interessante tanto para o ensino presencial quanto para o ensino remoto, né? Então criar algumas interações durante uma live, durante uma aula ao vivo que acontece online ou mesmo numa aula presencial. Tem várias ferramentas que fazem esse processo, então o Socrative é uma delas e eu vou contar um pouquinho das funcionalidades nesse tutorial. A primeira coisa é para usar o Socrative você vai ter que criar uma conta, e aí quando você for criar essa conta, a ferramenta vai perguntar se você quer criar uma conta de professor ou uma conta de estudante, então você vai escolher uma conta de professor. Vai inserir seus dados, e-mail, é tudo muito simples, e aí você já vai estar habilitado para usar. Durante essa escolha também a ferramenta vai perguntar se você quer criar uma conta gratuita ou uma conta Pro. Então a conta Pro vai ter que pagar um valor para poder usar, mas acho que o legal é criar uma conta gratuita, ver se realmente é uma ferramenta que você vai usar bastante. E aí, se for necessário, você faz uma assinatura, né? Mas é uma ferramenta que você pode usar gratuitamente. Bom, vamos começar aqui. Então, na tela inicial, você já tem algumas opções, né? Então, tanto para que você faça um quiz, um space race ou um exit ticket, já vou explicar o que são essas coisas, e também para fazer uma pergunta rápida, né? Então, eu quero fazer uma pergunta rápida de múltipla escolha. Então, você pode criar também interações mais rápidas aqui. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: se eu for usar um quiz com os estudantes, eu preciso deixar essas perguntas prontas. Então, eu tenho que vir aqui em quizzes e aí eu deixo essas questões prontas, né? Então, aqui, adicionar um quiz. Então eu vou criar essas perguntas antes desse momento. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu posso tanto importar, e aí para importar posso trazer do Excel, por exemplo, né? E aí você pode baixar aqui e fazer tudo no Excel, e aí depois subir esse quiz. Então, às vezes é mais fácil, ó, você vem aqui, baixa um arquivo de Excel. Eu vou abrir esse arquivo só para mostrar como ele é. E aí você pode criar essas questões todas nesse arquivo de Excel. Então, ó, então aqui eu vou selecionar o tipo de questão, então é uma questão de múltipla escolha ou de resposta aberta. E aí se for de múltipla escolha, você já vem aqui, digita a sua questão, coloca as suas alternativas, né? E aqui você pode pôr a resposta correta e também a explicação. Então isso é legal quando você vai inserir um monte de questão de uma vez. Você já põe tudo aqui, e aí você já faz o upload de 10, 15, 20 questões, se for o caso. Então isso é bem legal porque você pode subir um número grande de questões usando esse layout. É uma das poucas ferramentas desse tipo que oferece esse suporte, de colocar tudo no Excel e fazer o upload. Tá? Uma segunda forma e mais simples de fazer isso, bom, aí preencheu lá o Excel, só para terminar, sobe aqui, clica e faz o upload e aí você vai subir as questões, tá? Mas aí tem uma forma mais fácil de fazer que é Create New. Então você vai criar na própria ferramenta, não precisa abrir um Excel para isso. Então você vai escolher uma resposta de múltipla escolha. Então multiple choice, múltipla escolha são 5 alternativas, verdadeiro ou falso, ou resposta curta. Então aquelas perguntas que são uma palavra, né? Então, uma resposta bem simples. Aqui você vai colocar um título, tá vendo? Então, vou colocar aqui, por exemplo, aula 5, 2020, por exemplo. E aí eu coloco aqui, ó, múltipla escolha. E aí, tá vendo? É bem simples de fazer. Você vai colocar aqui, vamos supor, eu quero fazer uma pergunta sobre o ciclo da água. Então, eu vou buscar aqui uma imagem. Vamos escolher uma imagem, lógico. Você escolhe a melhor imagem. Eu vou pegar uma imagem simples aqui só para realmente usar como exemplo. Então, eu vou salvar essa imagem no meu computador. Né? Então, salva essa imagem na área de trabalho, onde você quiser. Aí aqui, ó, você vem só e arrasta a imagem para cá, tá vendo? Então, a imagem ao lado descreve qual ciclo biogeoquímico. Aí eu vou pôr aqui as alternativas, né? Então, ó, ciclo da água. Eu pode pôr também isso é legal. Uma coisa que você pode fazer é que as respostas podem ser imagens também.
Então, por exemplo, professores de matemática ou física que eles querem trabalhar com um gráfico. Então, cada gráfico, se tiver uma imagem, você pode subir as alternativas como imagem. São poucas ferramentas que oferecem esse recurso. Então, por isso também o Socrative é muito legal. Se eu tivesse aqui uma imagem, eu poderia. Esse é um detalhe importante, né? Para usar esse recurso de ter alternativas como imagem, você precisa pagar o Pro, tá? Então, para pagar o Pro, você vai entrar aqui e vai ter que ver quais são os valores, como é que é esse pagamento. Então, você não pode, esse é um ponto importante, você não pode usar essa função na versão gratuita, mas ela existe, tá aqui, tá? Vamos colocar aqui, ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do hidrogênio, vou inventar um aqui, ciclo do cobalto, nem existe. Bom, aí você pode também colocar outras alternativas ou até tirar, você pode fazer 3, 2, você escolhe. E aqui você pode pôr uma explicação, se você quiser. Tá? Então, essa explicação, ela vai ajudar na resposta dessa pergunta. Tá? Aqui você já também escolhe qual que é a alternativa correta, e aí, pronto, tá vendo? A questão está feita. Tá vendo como é fácil criar uma questão? E aí você pode duplicar, criar outras questões, então você pode fazer várias questões, deixar esse banco de questões pronto, e aí você usa quando você quiser. Né? Então eu vou salvar aqui, tá vendo? Ó? Então aqui tá na aula 1. Então aula 1 eu só coloquei uma questão, eu posso pôr todas que eu vou usar nessa aula. Então eu vim aqui, ó, verdadeiro ou falso. Então, ó, o processo de evaporação acontece quando a água passa do estado líquido para o gasoso. Então tá, essa aqui é verdadeira, tá vendo? Aí se você quiser pode pôr uma imagem, uma explicação, né, que também vai aparecer para o estudante. E aqui um outro ponto legal é só um detalhe, você pode colocar algumas palavras em negrito para dar ênfase, ajudar na resposta. E para quem trabalha com matemática também sobrescrito e subscrito, tá? Então sob e sub aqui para você também que vai trabalhar com alguma anotação, enfim. Não são muitos recursos de matemática, mas esses dois já fazem bastante diferença, né? E aí você vai criando aqui, né? Então, vamos colocar uma resposta curta, por exemplo. Qual é o nome do processo físico de passagem do estado sólido para gasoso? Aí você vai pôr aqui as respostas possíveis. Isso é legal porque ele vai corrigir sozinho, né? Então, eu vou colocar aqui sublimação. Alguém pode escrever também sublimacão. Você pode pôr as possibilidades. Ó. Ou pode escrever só sublima, só com cedilha, sem o acento, ou só com acento sem cedilha. Então, aqui vamos tirar também as letras maiúsculas, né, para não diferenciar tanto. Então você coloca várias opções e aí ele vai corrigir automaticamente também. Aí você pode pôr uma imagem se quiser também. Então é bem simples, bem limpo, muito fácil criar as questões aqui. Então, também, criei 3. Bom, quero usar essas questões com os estudantes. Então, a primeira coisa é preparar isso antes da aula. Para usar com os estudantes, você vai vir em Launch. Então, você pode usar um quiz simples e aí cada aluno vai responder suas perguntas. Então, você vai escolher aqui as perguntas que você já deixou previamente preparado. Tá? Então, você pode vir aqui e inserir. E aí, você vai clicar em Next. E aí você vai, ó, como que você quer mandar isso, né? Então aqui, ó, vamos ver os tipos que tem. Então, tem o Instant Feedback. Então, ó, nesse caso, os estudantes eles vão responder numa ordem que a gente não vai poder mudar e eles vão receber um feedback imediato depois de cada questão, que está naquele lugar que a gente precisava digitar, né, no final de cada questão. E aí a gente consegue ver no monitor essas respostas. Então, isso é bem legal porque são os estudantes respondendo conforme você vai indicando as questões. Né? Então, por exemplo, você está numa live,
Quer compartilhar uma questão, manda por aqui. O Open Navigation, então, fica aberto. Então, isso aqui, os alunos vão ter que colocar os nomes e não necessariamente você vai ter que estar no mesmo momento que eles. Então, você pode embaralhar as questões, pode deixar também as alternativas embaralhadas e pode mostrar também quanto que ele acertou, né? Aqui tem uma diferença, né? Esse primeiro aqui, o Instant Feedback, ele já vai receber a resposta assim que ele fizer, né? Então ele fez isso e aí o aluno já vai receber essa resposta, tá? E ele não permite habilitar esses outros também, ó, esses outros pontos aqui. E aí uma outra coisa aqui também é o Teacher Paced, que é o professor que vai comandar. Então o professor começa a fazer e aí ele fala, agora vai fazer a questão 1, aí faz, aí explicou mais alguma coisa, agora a questão 2. E aí vai aparecer essa questão para o estudante. Então você pode escolher qualquer uma dessas três, tá? Eu gosto dessa Teacher Paced quando eu estou fazendo alguma coisa e tem essa interação ao vivo. Vou escolher ela aqui. E aí, estão vendo, ó, essa é a questão. Então aqui ele vai pedir também, ó, tá vendo aqui, não tem explicação, eu preciso colocar uma explicação, né? E aí aqui ele já vai mostrar então essas questões para você fazer uma última revisão, tá vendo, nas questões. E aí aqui eu vou comprar para eu fazer esse processo, então, ó, aqui eu abri, tá vendo, para os estudantes, né? Ó, aqui eu fechei, tá vendo? E como é que os estudantes vão ver isso, né? Então, eu vou vir aqui em Launch, então eu vou abrir de novo só para a gente ver. Então, eu vou escolher esse formato e o Teacher Paced. E vou clicar em Start, tá vendo? Bom, então aqui, ó, eu já estou em resultados, aí eu tenho que ir em Rooms, e aí toda vez que eu quiser que os meus estudantes respondam essas questões, eu vou passar esse room para eles. Então, para compartilhar, então, eu quero que os alunos respondam as questões agora. Então, eu vou clicar aqui no Share e vou mandar para eles. Aqui também eu só vou conseguir ver as opções do Share se eu tiver o profissional. Tá? Tem alguns bloqueios. Mas eu posso mandar esse código da minha sala. Eu posso até mudar, tá vendo? E aí, como está ativo, eu não vou poder mudar, mas você pode depois adaptar, criar essa sala. E aí você vai pedir para os alunos, ó, entrem no Socrative como estudantes e acessem esse código. Quer ver? Eu vou fazer um acesso aqui como estudante para a gente ver como funciona. Então eu vou entrar numa janela anônima e vou entrar no socrative.com. Então você vai passar, estudantes, entrem no socrative.com e acessem a minha sala. Então aqui ele vai vir em login, e aí ele vai fazer um login como estudante. Tá vendo? Se você quiser, você já pode passar esse link aqui de cima, que aí o estudante não vai precisar ir na página inicial, é mais fácil para ele. Aí ele vai colocar o nome da sala. Quando ele colocar o nome da sala, ele vai colocar o nome dele. Então, vou pôr aqui o meu nome, no caso, para responder. Então, tá vendo, ó? Aqui eu já tenho a primeira resposta, então eu já posso colocar aqui, tá vendo? Então eu mandei a atividade. Então lembra que se eu tivesse pedido feedback, ele teria recebido aqui. Se eu tivesse liberado o feedback também, ele já receberia nessa hora. Então tá vendo que é bastante simples fazer esse acesso. Então é isso, basicamente dessa forma a gente cria e compartilha com os estudantes. Espero que vocês tenham gostado, é um recurso bem legal. Eu lembro bastante dele, foi um dos recursos que eu mais usei quando eu comecei a trabalhar com a parte de tecnologia da educação, lá em 2010. E é um recurso que eu recomendo bastante. É muito simples, fácil de usar. Tem algumas limitações que você vai ter que escolher se você quer ter uma conta paga ou não, mas dá para fazer muita coisa na conta gratuita, tá bom? Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, deixe aí nos comentários do vídeo. Um abraço e até mais.